Imagine um universo sem propósito. Uma existência fria, indiferente, onde cada um de nós é apenas um acidente cósmico. Onde a ciência nos diz como as coisas funcionam, mas se cala quando perguntamos por quê. Onde sua sede de sentido, sua busca por algo maior, é apenas um eco vazio em um cosmos sem voz. Mas e se eu te dissesse que existe uma pergunta que a ciência, por mais avançada que seja, não consegue responder? Uma pergunta tão fundamental que, se você a ignorar, estará fechando os olhos para a maior prova da existência de algo além de nós. Essa é a pergunta: por que existe algo em vez de nada? E a resposta, por mais que tentem silenciá-la, nos leva a um lugar que a ciência moderna, por vezes, esqueceu. Um lugar onde a ordem não é um acaso e o propósito não é uma ilusão. Desde os primórdios da filosofia, pensadores como Aristóteles se debruçaram sobre essa questão. Eles não tinham telescópios ou aceleradores de partículas, mas tinham algo igualmente poderoso: a capacidade de observar o mundo e fazer perguntas profundas. Eles perceberam que tudo ao nosso redor está em constante movimento, em constante transformação. Mas esse movimento, essa mudança, não surge do nada. Algo precisa iniciá-lo. Algo precisa mover. Eles chamaram isso de primeiro motor imóvel. Não um motor mecânico, mas a fonte original de toda a existência e movimento, que não é movida por nada além de si mesma. Uma causa sem causa. Uma existência que não precisa de outra para ser. Pense na lei da gravidade. Ninguém a inventou. Ninguém a convencionou. Ela simplesmente é. Nós a descobrimos, a nomeamos, mas ela estava lá, operando, antes mesmo de sabermos seu nome. O universo está repleto dessas leis, dessas estruturas que funcionam com uma precisão assombrosa. De onde vem essa ordem? De onde vem essa inteligência por trás do caos aparente? A metafísica, a filosofia que estuda o ser, a essência das coisas, nos força a confrontar essa realidade. Ela nos mostra que, por trás de tudo o que vemos, tocamos e medimos, existe uma realidade fundamental, um ente supremo, que é puro ato, pura existência. Grandes pensadores como Santo Tomás de Aquino sistematizaram essas ideias, mostrando que a razão e a fé não são inimigas, mas caminhos que se encontram. Eles nos convidam a fazer a pergunta mais básica e profunda: por que existe algo em vez de nada? Essa não é uma pergunta que se responde com um experimento em laboratório, mas com a observação atenta do universo e da nossa própria natureza. Porque se o universo fosse puramente um acaso, uma explosão sem sentido, por que nós, seres humanos, teríamos uma sede tão insaciável por sentido e propósito? De onde vem esse vazio que só se preenche com algo maior que nós? Essa é a pista que a ciência, por si só, não pode explicar. Pense na natureza, uma tartaruga marinha recém-nascida. Ela nunca viu o oceano, mas sabe que seu lugar não é na areia. Ela rasteja instintivamente para a água. Ninguém a ensinou. Ninguém lhe deu um mapa. Mas ela tem um instinto, uma informação inata, que a guia para aquilo que ela precisa para viver. O mesmo com a abelha. Ela não fica na colmeia. Ela sabe que precisa ir para fora, buscar o pólen. E o pólen, por sua vez, existe. Se não existisse, a abelha não sobreviveria. Tudo aquilo que o nosso organismo precisa para viver plenamente existe. O ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que nos sustenta. Mas e a nossa alma, a nossa consciência? Essa sede por significado, por amor, por eternidade? De onde vem essa sede de infinito que nos consome? Por que ansiamos por um propósito se o universo não tem nenhum? Se a natureza nos deu um instinto para buscar o que precisamos, e o que precisamos existe, então essa sede por Deus, por um sentido maior, não seria também um instinto? E se é um instinto, não seria razoável concluir que o objeto desse instinto,
Deus, o sentido, também existe? Essa é a vingança de Aristóteles, que a ciência moderna, em sua busca por respostas, por vezes ignora. Não se trata de uma fé cega, mas de uma fé que encontra eco na razão, na observação do mundo e da nossa própria experiência humana. A ciência nos deu o como, a filosofia nos deu o porquê. E a nossa própria existência nos dá a prova de que você não é um acidente, a prova de que sua vida não é um acaso, a prova de que você está aqui por um motivo. Você é parte de um plano. E esse plano é o segredo da ordem no caos. Um plano que se revela não apenas na grandiosidade do cosmos, mas na intimidade da sua própria alma. Porque a maior prova da existência de Deus não está apenas nas estrelas, mas no vazio que só Ele pode preencher dentro de você. E não é apenas a nossa intuição que aponta para isso. O próprio universo, em sua complexidade e precisão, é um testemunho irrefutável. As constantes físicas, as condições geológicas e climáticas do nosso planeta são tão precisamente calibradas que a menor variação tornaria a vida impossível. Não é apenas uma coincidência. É como entrar em um quarto que foi perfeitamente preparado para a sua chegada. Seu violão está lá, sua comida favorita, tudo arrumado do jeito que você gosta. Você não pensaria que foi um acaso. Você pensaria, alguém preparou isso para mim. Esse alguém é o que chamamos de Deus. Aquele que não é apenas o primeiro motor, mas o primeiro preparador. Aquele que infundiu ordem no caos, propósito na existência e sentido na sua alma. Mas como um ser tão grandioso pode ser compreendido por nós, tão pequenos? A resposta é surpreendente. Deus, em sua infinita sabedoria, se diminuiu. Ele usou uma máscara, não para se esconder, mas para se revelar. Como um amigo que se transforma em peixe para poder se comunicar com os peixes de seu aquário, Deus se fez acessível. Ele se fez carne e habitou entre nós, para que pudéssemos finalmente compreendê-lo e, mais importante, nos relacionar com Ele. Ele não é um conceito abstrato, mas um pai que anseia por uma relação. Ele não exige advogados, mas testemunhas. E essa relação não apaga as dúvidas, mas te dá a força para lidar com elas. Te dá a certeza de que você é amado, de que sua vida tem um propósito eterno. Porque se Deus existe, se esse primeiro motor é também um pai amoroso, então a vida não é um acidente frio, é um presente. E a promessa de eternidade não é um desejo vazio, mas uma garantia divina. Uma garantia de que, mesmo diante da dor e da perda, há uma esperança maior. Um futuro onde poderemos explorar o cosmos sem limites, sentindo-nos plenamente amados. É a certeza de que, no fundo, você é amado, que sua existência tem um propósito que transcende o tempo e o espaço. É a paz que vem de saber que o universo, embora possa parecer frio, foi criado por um amor que preparou tudo para a sua chegada. Como o quarto preparado pela avózinha, cada detalhe da sua vida e do universo aponta para um designer intencional. Um designer que não apenas existe, mas que te convida a um relacionamento pessoal. Essa é a verdade que a ciência, em sua busca por como, muitas vezes esquece de perguntar por quê. Mas é a verdade que o seu coração, em sua sede de sentido, sempre soube. A existência de Deus não é uma teoria, mas a fundação de toda a realidade, o segredo da ordem no caos. É a promessa de que você não está sozinho e que sua vida tem um propósito grandioso. Um propósito que se desdobra em cada amanhecer, em cada estrela no céu, em cada batida do seu coração. É a certeza de que a ordem que você vê no universo é um reflexo da ordem divina e que o amor que você sente é um eco do amor do Criador por você. Um amor que transforma o caos em melodia e a incerteza em esperança. O universo pode parecer frio, mas aquele que o criou não o fez assim. Ele preparou este lugar para você. Ele infundiu em você
uma sede de sentido que só Ele pode saciar. E a maior prova de sua existência não é apenas a ordem do cosmos, mas a promessa de um amor que te alcança, te sustenta e te espera. Se essa verdade tocou seu coração, compartilhe este vídeo. Deixe que outros também descubram o segredo da ordem no caos.